E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Vida Nova. No episódio de hoje vamos falar mais sobre um novo livro do Reverendo Augusto Nicodemos, a obra Abraão, o Pai da Fé, a mensagem de Gênesis 12:25 para a igreja de hoje. Essa obra aqui é a continuação do livro No Princípio de Tudo, a mensagem de Gênesis 1 a 11 para a igreja de hoje, ou seja, são continuações, são livros que estão conectados expondo a mensagem de Gênesis, e esse aqui é um livro que você já tem um podcast inclusive gravado, conversando com o Reverendo Augusto Nicodemos sobre o que ele expôs aqui, então já dá uma pesquisada. Nessa obra de hoje, do episódio de hoje, você tem aqui em torno de 600 páginas, quase 600 páginas, em 29 capítulos, comentando a história de Abraão, por meio de um texto didático, devocional e ao mesmo tempo profundo, de uma maneira que todos podem se beneficiar da leitura e serem edificados. Se você quiser saber por que Deus escolheu Abraão, como ele pode ser considerado o pai da fé se tantas vezes vemos ele duvidar de Deus, por que Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque, e como a história demonstra a doutrina da justificação somente pela fé, além de muitas outras coisas, você precisa então ler esse livro e ouvir o nosso episódio de hoje com o próprio autor, Augusto Nicodemos. Reverendo, seja bem-vindo ao podcast da Vida Nova. É um prazer ter o senhor com a gente aqui novamente. Eu que agradeço, Saul. Vida Nova tem sido uma parceira no meu ministério e agora, mais uma vez, lançando aí uma obra que eu creio que vai abençoar o público em geral. E aí, eu me sinto muito honrado em participar do podcast da Vida Nova. Como eu disse, uma parceira, uma amiga, uma companheira de ministério durante esses anos. A honra é nossa, a gente fica muito feliz por ter os seus livros conosco, né, aqui com a Edições Vida Nova. Esse não é nem de longe o primeiro livro que o senhor lança aqui com a gente, inclusive já temos uma outra conversa sobre um livro do senhor aqui também, gravado no podcast, mas no início do podcast. Vou deixar o link na descrição aqui para o pessoal que quiser acompanhar depois. E agora temos esse livro maravilhoso que é Abraão, o Pai da Fé, a mensagem de Gênesis 12 a 25 para a igreja de hoje. E queria saber do senhor, a primeira pergunta é por que esse livro sobre Abraão, né? Começando aqui sobre Abraão. O senhor pode falar para a gente esse projeto, como é que ele está conectado aos outros que o senhor já tem e tudo mais? Sim. Olha, esse livro ele é o resultado de uma série de exposições que eu comecei a fazer ainda quando era pastor na igreja presbiteriana de Goiânia, alguns anos atrás. E a minha ideia, a princípio, era falar só sobre os primeiros 11 capítulos de Gênesis, fazer uma série a respeito do começo de tudo, Gênesis de 1 a 11. E depois, eu disse, na minha cabeça, né, eu pensando, essa exposição de 11 capítulos de Gênesis, que vai levar aí um ano e pouco, o pessoal vai enjoar, depois eu vou partir para alguma coisa, tipo Novo Testamento, fazer uma exposição de uma carta paulina, ou qualquer coisa do gênero. E aí eu terminei a exposição de Gênesis 11, e para minha surpresa, o pessoal queria mais. Eles disseram, não para em 11 não, vamos o livro de Gênesis todo. Eu disse, rapaz, vocês não vão aguentar, o livro é grande, é denso, tem muita coisa. Mas havia o desejo, essa altura eu já estava aqui na primeira igreja presbiteriana do Recife, e então havia o interesse do pessoal que tinha acompanhado a primeira parte, dizia, não, nós temos que continuar. Então eu resolvi partir de 12 até 25, dizendo comigo mesmo, é a última parte de Gênesis que eu vou fazer. Vou terminar no capítulo 25, a história de Abraão. E não terminou, porque incentivado pelos bons resultados, né, pelos bons feedbacks que nós tivemos, a gente chegou a terminar o livro, o que deve gerar pelo menos mais 2 volumes dessa série de Gênesis. Deve gerar mais 2 volumes. Eu acredito que a sequência toda vai ser muito útil, uma vez que você tem a história completa de Gênesis. A história de Abraão, agora respondendo a sua pergunta, né, isso aí foi a origem de como as coisas começaram, né? Então, esse livro agora, Abraão, o Pai da Fé, ele é a compilação dos sermões, exatamente, dos sermões de 12 até 25,
que enfocam a vida do patriarca. A importância de Abraão não pode ser supervalorizado, né? Não tem jeito. Ele é uma personagem central no Antigo Testamento e no Com Novo certeza. também, onde ele é Uhum. apresentado como sendo o pai da fé, um exemplo de pessoa que confiou em Deus e o portador das promessas e o pai espiritual do povo de Deus que existe hoje. Então, o livro narra a história dele, os desafios, as fraquezas, as virtudes e, enfim, tudo que nós temos no livro de Gênesis a respeito de Abraão. Procurei ser bem detalhado, não deixar nenhum versículo que não tivesse uma explicação. Por isso, eu tenho certeza que o leitor vai apreciar bastante. É um comentário devocional, pode ser lido até como história, não é? Já que a ideia é essa mesmo e que inspira, que leva. Tenho certeza que esse lançamento da Vida Nova vai ser mais uma bênção aí para o nosso público, Saul. Com certeza, com certeza. O primeiro que o senhor lançou foi o que a gente fez aqui, o podcast, né? Que é No Princípio de Tudo, a mensagem de Gênesis 1 a 11 para a igreja de hoje. Faz parte dessa série da Vida Nova, né? Da mensagem dos livros da Bíblia para a igreja de hoje. E fiquei muito feliz, ainda não sabia disso, de que teríamos mais livros aí pela frente. Fiquei muito feliz Hein? de ter essa novidade aqui. Pelo menos mais dois, né? Um cobrindo a história dos patriarcas depois de Abraão, cobrindo a história de Isaac e de Jacó, e o último livro concentrando na história de José e como Legal. Deus usou para preservar a santa semente no momento difícil. A história de José, eu pensei que eu digo, rapaz, não vai dar livro, não. Ao contrário, é uma história riquíssima, riquíssima, riquíssima. Eu tenho certeza que os leitores da Vida Nova, quando o livro sair, vão ter um proveito muito grande com a história de José, que às vezes desaparece diante da proeminência que a gente dá a Abraão, Isaac e Jacó, não é? Sim, Mas a importância de José na narrativa bíblica é muito grande, é muito grande. com E eu tenho certeza. certeza que o leitor vai se beneficiar do quarto volume de Gênesis, que é sobre José. Muito bom. E o senhor falou, né? Aqui, no caso, é uma série que tem surgido a partir dos seus sermões na igreja local, com uma linguagem que, ainda que trate de detalhes profundos, fazendo exegese do texto, mas para o público geral conseguir entender, aprender, ser edificado, né? Pregações devocionais. E isso é muito interessante porque, dessa maneira, esse livro consegue ser bênção para todos, né? E até citando aqui, o que está aqui, uma recomendação na orelha do livro, do reverendo Elias Medeiros, e ele diz assim: Hum, a minha leitura diária indispensável é a meditação, leitura em câmera lenta das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, vem a leitura de exposições bíblicas, não comentários, mas sermões. Exposições bíblicas que realmente explicam, ilustram e aplicam o texto. Exposições que alimentam minha alma, desafiam minha vida diária e ajudam no meu andar diário com Deus. Essas exposições em Gênesis do meu colega Augusto Nicodemos calham perfeitamente nessas categorias. Recomendo com muita alegria e convicção. São textos preciosos para todos os servos e servas do Senhor, independente da idade, nível de conhecimento bíblico, anos de convívio na igreja e background acadêmico. Todos serão impactados e abençoados com a leitura desse volume, e eu acrescento, rapaz, dos outros também. rapaz o livro é tão novinho, né, que eu ainda não peguei, ainda não tive um livro desse na minha mão. Então, eu Sim. não sabia dessa recomendação do Elias Medeiros e agora eu já Olha sei aí. quem eu vou convidar para falar no meu enterro, né? Muito bom, muito bom. Porque fala Aqui tão bem. elogiou tanto, né, que não tem que aproveitar já. Já coloca ele Assim, e coloca com aquele outro rapaz que foi lhe apresentar numa igreja uma vez, né, que o senhor disse que ele falou tão bem do senhor que o senhor ficou até constrangido, o senhor coloca num dos seus livros. exatamente. Muito bom. Mas Olha, esses livros aqui são bens. Diga aí, reverendo. isso que o Elias falou é interessante, porque ele revela a natureza do livro. O livro, eu tenho comentários propriamente dito, publicados há algum tempo atrás, em que eu me debrucei literalmente sobre o texto original, consultando muitos Sim. comentários.
fazendo a exegese minúscula de palavras e artigos e conjunções e tudo mais, e que tinham como objetivo mais alcançar o público acadêmico. Eu tenho alguns comentários Uhum. assim, que levaram muito Sim, tempo para escrever, dá muito trabalho. sim. Agora, o meu tipo de pregação, Saul, é o que a gente chama pregação expositiva, onde o objetivo é expor o texto, e nesse sentido parece com um comentário. Então, na exposição do texto, a gente tem que prestar atenção à sequência do pensamento do autor, a gente tem que procurar entender o que é que ele quer dizer, e nesse sentido, um conhecimento de análise de discurso e de sintaxe ajuda muito, porque, Sim, apesar de ser um livro inspirado por Deus, é um livro humano, né? Foi escrito por sim. alguém numa determinada época, seguindo as convenções literárias da época, de se ler um livro e entender. Então, eu procurei sempre entender isso. Sempre na minha cabeça a pergunta: o que é que Moisés quer dizer com isso? É claro, eu creio na autoria mosaica do livro de Gênesis. Então, o que é que Moisés queria dizer isso para os israelitas que foram os seus primeiros leitores? Então, nesse sentido, o sermão em si, ele já era uma exposição, quase que um comentário devocional daquele texto que procurava preservar e seguir as peculiaridades literárias do texto, respeitar a literalicidade do texto e, ao mesmo tempo, fazer a pergunta: o que é que isso tem a ver comigo hoje? Né? Sim. Tanto é que no final de cada exposição eu sempre procurava responder essa pergunta, né? O que é que Deus quer dizer conosco para nós hoje nessa passagem? Então, Sim. praticamente estava pronto. Quando acabava a exposição, né, você já tinha ali um capítulo de um livro, por assim dizer. Olha só. Era Uhum. só passar da oralidade para a literaricidade, e nisso os editores da Vida Nova são excelentes, o pessoal faz um Sim. trabalho primoroso, primoroso, e aí você Uhum. já tinha o capítulo do livro propriamente dito. Por isso, a rapidez com que o livro sai em relação à exposição feita do referido livro. É isso aí. Muito bom, muito bom. E aqui a gente tem um livro que apresenta pra gente 29 capítulos, né, sobre esses capítulos 12 a 25 de Gênesis, as considerações finais, totalizando aqui quase 600 páginas de conteúdo. Então, é um material riquíssimo, abençoador, com certeza vai ser útil. E vamos entrar no assunto dele de maneira mais focada agora. Eu perguntei para o senhor por que o senhor escolheu Abraão, né, para falar aqui, o senhor explicou a continuidade da série de Gênesis. Mas eu tenho uma pergunta anterior a essa, que é: por que Deus escolheu Abraão? Por que Abraão, reverendo, foi escolhido aí pelo Senhor para ser o patriarca, o pai da fé? Curiosamente, a Bíblia toda não nos dá uma razão do tipo assim, porque ele era uma pessoa especial ou porque ele era diferenciado. Abraão era um arameu, ele morava na Mesopotâmia, ao sul da Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele era descendente da família de Sem, ele era um semita e era uma pessoa de posses, relativamente rico, ele já tinha alguma propriedade, que geralmente naquela época se traduzia em termos de gado, roupa, peças de ouro, de bronze, escravos. Ele já era uma pessoa, de certo modo, afluente, e ele adorava os deuses do sul da Mesopotâmia. Sim. Então, todos aqueles deuses que a gente lê a história como dos cananeus e de outros povos, eles estavam presentes em diversas religiões no sul da Mesopotâmia, lá na região de Ur dos Caldeus. Então, a Bíblia especificamente diz que Abraão e o pai dele, Tera, adoraram outros deuses, além do Uhum. Eufrates, né? A região do Eufrates para cima. Uhum. E não havia absolutamente nada especial em Abraão. Era um beduíno arameu rico que morava com sua família ali, adorava outros deuses. E uma noite, um Deus que ele não conhecia, apareceu para ele, se apresentou e disse: Eu sou o Deus criador dos céus e da terra, eu sou o único Deus verdadeiro, e eu estou chamando você, escolhi você para ser o portador das minhas promessas. Saia daqui de onde você está e vá para uma terra que eu vou mostrar para você. Deixe sua família, deixe todo mundo e vá embora. Vá numa peregrinação que eu vou lhe mostrar. Não há razão
humana que justificasse essa escolha de Deus, do tipo assim, Abraão não adorava outros deuses no meio de tanta idolatria, ele adorava o Deus verdadeiro. Não é verdade. Ele Sim. só veio a conhecer a Deus quando Deus apareceu a ele. Antes disso, ele era um idólatra. Olha aí. Então, não há nada específico. E eu creio que Uhum. esse é exatamente o ponto. Deus chama soberanamente, ele não leva em conta a aparência. Nós temos uma história parecida na escolha do rei Davi, quando o Sim. profeta Samuel, na hora de ungir um rei, foi procurar lá nos filhos de Jessé, e tinha cada moço mais bonito e mais forte do que o outro, e Deus disse, não é nenhum desses não, é aquele pastorzinho que está lá no campo, e que vocês não chamaram. Aí eles trazem o moleque, né? Davi, Deus Aham. diz, pode ungir que é esse aí. Então, Deus não vê a aparência, né? Deus não olha para esses ditames externos, mas ele segue outros critérios que somente a providência e a sabedoria divina podem nos dizer, e Deus não revela. Mas o fato de que Abraão não era ninguém é apresentado na Bíblia como exemplo da soberania de Deus e da graça de Deus. Abraão nunca poderia se vangloriar de nada, porque ele não era ninguém, até o dia que Deus aparece na vida dele e transforma a vida dele numa peregrinação de fé que haveria de inspirar o mundo inteiro e dar origem a uma religião que atingiu todas as nações do mundo trazendo a mensagem salvadora. Ele não tinha a menor ideia disso, do É que iria verdade. acontecer naquela vez que Deus lhe apareceu. Então, nós não sabemos a razão pela qual foi Abraão. O que nós sabemos é que Deus escolheu alguém que não merecia, era um idólatra e finalmente fez dele o portador das promessas de onde veio Jesus, o nosso Salvador. Muito bom, muito interessante, né? Poderíamos dizer que Abraão, dessa maneira, acaba demonstrando também na história a doutrina da eleição incondicional? Sim, não há dúvida, né? Tem uma passagem em Deuteronômio onde Moisés, falando aos israelitas, diz assim: Deus escolheu vocês não foi porque vocês fossem a nação mais numerosa, mais poderosa, ou qualquer outra coisa, mas Deus escolheu vocês porque Ele amou vocês. Uhum. E esse amor de Deus pela nação de Israel, quando Moisés disse isso, a nação de Israel era composta de 12 tribos nômades que cuidavam do gado, plantavam aonde podiam plantar, e eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, tinham saído do Egito fazia pouco tempo, né? Lá no Egito eles eram cuidadores de gado, tinham trabalhado como escravos, eles não eram absolutamente ninguém. E Moisés diz, Deus amou vocês, não porque vocês eram a maior nação do mundo. E de fato, né, tinha o Egito, tinha a Mesopotâmia, tinha a Síria, nações poderosíssimas, os caldeus, os amorreus que moravam na Terra Prometida, eram nações maiores e mais poderosas, mas Deus foi escolher exatamente Israel porque amou Israel. A razão desse amor de Deus pela nação, pelos filhos de Abraão, e não pelos filisteus, é a É eleição verdade. incondicional mesmo, né? É a soberania de Deus em escolher quem Ele quer para realizar os seus propósitos. E é um excelente exemplo dessa doutrina aí, que é uma doutrina tão querida da Igreja Reformada. Com certeza. E eu creio que o senhor vai acabar conectando as duas coisas, mas ainda assim poderíamos fazer uma pergunta distinguindo o fato dele ter sido chamado para seguir a Deus e o fato dele ter sido chamado, né, considerado aquele que é nomeado de pai da fé, mesmo quando ele foi alguém que demonstrou em alguns episódios dúvida, medo, ali com o faraó, ele vai lá e ele acaba de certa forma, não sei até que ponto a gente pode dizer mentindo, mas falando meias verdades para tentar se proteger. E você vê algumas histórias nesse sentido que parecem falar que Abraão teve uma fé com dúvidas, com fraquezas. Como alguém assim pode ser chamado pela escritura de pai da fé? É porque a fé, em termos bíblicos, ela, quando exercida pelos homens, ela nunca é perfeita. A nossa fé, Uhum, ela tem deficiências. uhum, E o melhor de nós, mesmo aquele que tem a fé num grau mais intenso, como é o caso de Abraão, ainda assim essa fé é manchada pelas imperfeições. A fé verdadeira, ela questiona, ela pergunta, ela duvida, ela fraqueja, porque
é uma fé exercida por uma criatura caída, somos nós. Nós não conseguimos confiar em Deus o tempo todo, de maneira perfeita e completa, de forma a gozar de paz e tranquilidade e enfrentar as dificuldades da vida sem medo e sem temor. A angústia, a dúvida, a incerteza, a preocupação fazem parte de nós, do lado de cá da eternidade, ainda que nós saibamos que Deus existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam, que Ele está conosco, que Cristo morreu por nós, que Cristo está vivo, que o Espírito Santo está em nós, que o Espírito age, que o Espírito nos guia, que nós andamos no Espírito. Ainda assim, o nosso coração ele não é completamente descansado em Deus. A nossa confiança ela não é total. A nossa mente não é totalmente esclarecida. Então, há momentos em que essas coisas vazam, sobem até a superfície e atrapalham a nossa caminhada com Deus. É o caso de Abraão. Agora, o fato de que eu, em alguns momentos, vacilei, questionei, duvidei, perguntei, não acreditei, não quer dizer que eu não tenha fé. Apenas que a fé vacila. A fé é imperfeita. É o caso de Abraão. Quando Deus apareceu a Abraão, lá em Ur dos Caldeus e depois em Padã Arã, nós temos que lembrar que foram dois tempos, né, em que Deus apareceu a ele. Mudar de lugar aqui na cadeira que as costas já estão doendo. Vai se ajeitando aí. Então, quando Deus apareceu a Abraão, Abraão acreditou. Ele reagiu em fé, ele confiou em Deus. E a prova disso é que ele deixou a sua família, ele só foi com seu pai, com seu sobrinho Ló, fazer a longa peregrinação, subir o Eufrates, fazer a volta lá em cima e descer para Canaã. Deu uma parada lá em Padã Arã, onde deixou uma parte da família dele, lá morreu o pai dele, Tera, e depois é aí que Deus aparece a ele para dizer realmente, olha, você vai, larga tudo, vai embora, e é o capítulo 12, né, e você vai receber a recompensa que eu tenho para você. Então, Abraão desce para a região de Canaã em uma demonstração de fé. Ele não sabia para onde ia, e Deus disse para ele, eu vou te dar a terra das tuas peregrinações, né? E de ti virão nações e um povo numeroso, sendo ele já velho, ele devia ter já uns 75, 80 anos de idade, e Sara um pouco menos do que isso, e era estéril, né? Sara era estéril. Então, tudo isso contribuía para Abraão não acreditar, né? Dizer que ele estava tendo uma alucinação, que esse Deus, essa voz que ele estava ouvindo, ou aquele anjo que lhe aparecia, aquilo era fruto da cabeça dele. Mas não, ele creu e obedeceu a Deus. Só que quando ele chega em Canaã, tem uma fome na terra, aquela região é muito marcada por períodos de escassez devido à falta de chuva, praga de gafanhoto, uma série de outras coisas. Sim. Então, Abraão, que tinha recebido as promessas e que tinha confiado até então, disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Se eu ficar aqui, eu vou morrer, meu gado, meus escravos e a minha família toda. E aí ele deu no pé, desceu mais um pouco, atravessou o Negueb e chegou no sul do Egito, né, na região do vale, do delta do Nilo, naquela região ali. E mais tarde seria Gósen, o local onde os seus descendentes haveriam de morar no tempo de José. E ali ele, sabendo que os egípcios tinham custo, especialmente os faraós, né, eram supremos mandatários e tinham o poder, inclusive, de pegar a mulher que quisessem, de quem quisesse. E ele, Sara, apesar de ser uma senhora de uma certa idade, ainda conservava uma beleza rara. Então ele resolveu dizer isso que você já referiu, né? Uma meia-verdade. De fato, ela era meia-irmã dele. Era meia-irmã. Ele não diz toda a verdade, né? Que ela era também a esposa. E aí acontece aquele episódio que o rei toma Sara, e aí Deus intervém para salvar a semente, porque se Sara tivesse relações com esse faraó, o filho não seria o filho de Abraão, não é isso? E aí toda a linhagem seria contaminada. E Abraão volta para a terra prometida sob a bênção de Faraó no final, protegido, com escolta e mais rico, 2 vezes mais rico do que tinha chegado lá no Egito. Então, mas foi um vacilo. Outro vacilo é quando o tempo passou
E a empregada, uma serva dele, Agar, foi dada a ele pela própria esposa, Sara, como um meio de ter filhos através da escrava. Nisso não há nada ilegítimo à luz dos costumes do Antigo Oriente. Sim. Uma senhora Uhum. poderia ter filhos através de suas escravas, não é? Isso Uhum. era alguma coisa, era uma prática perfeitamente legal. E Ismael seria o herdeiro legítimo, primogênito, herdeiro de Abraão. Só que Sim. Deus disse: não é esse não, porque esse aí nasce de um estratagema humano. E o que eu Uhum. prometi para você, ele tem que nascer pelo Espírito, pelo poder. Então despede Agar, despede o Ismael, porque o filho que vai herdar é aquele que vai nascer de Sara. E de fato, um ano depois, nasce Isaac, que é o filho da promessa, não é? Que é o filho da promessa. Sim. Mas esses dois episódios ilustram as vacilações que Abraão teve. Né? Ele é o pai da fé, ele é um exemplo para nós de como nós devemos confiar em Deus, mas isso não significa que a nossa fé ela é perfeita. Nós, às vezes, gritamos como aquele homem que estava na multidão e cujo filho estava doente e que Jesus disse que ia curar. Jesus perguntou: você crê que eu posso fazer isso? Ele respondeu: eu creio, ajuda a minha fé. Então, É, essa é a palavra constantemente em nossos lábios, né? Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé. A minha fé é muito pequena. é Sustenta para que eu verdade. possa não desanimar. É verdade, é verdade. Eu falo bastante isso aqui com o pessoal da igreja também. Às vezes o pessoal está começando na caminhada da fé, ou mesmo mais na frente, e eles trazem dúvidas e questionam isso. Eu digo, trago essa verdade, né? Não é o tamanho da Uhum. nossa fé que salva, né? Mas é aquele em quem colocamos ela, né? Quem colocamos a Verdade. fé é Cristo. Tenho, se o senhor me permite fazer uma pequena contribuição aqui, a partir de uma história que o senhor deve também já deve ter ouvido, do J. Carson, sobre uma ilustração que ele usa da Páscoa, né, a partir de duas famílias para representar a questão da fé. E o Carson fala que ele pondera, né, traz uma ilustração. Imagine que havia duas famílias ali na época da Páscoa, quando Deus iria mandar a 10ª praga do Egito ali para matar os primogênitos de Faraó, os primogênitos, na verdade, do povo, e ele disse para o seu povo: olha, vocês querem se salvar? Matem o cordeiro, passem o sangue ali nos umbrais da porta e assim vocês serão protegidos. E aí ele diz: uma das famílias, o pai pegou, matou o cordeiro, passou o sangue nos umbrais, ele entrou então na casa e ele se sentou e confiante ele disse: olha, estamos protegidos, o sangue do cordeiro está sobre a porta, nada vai acontecer, podemos comer em paz, ceiar aqui em paz, dormirmos em paz. E eles comem, eles ceiam, eles dormem. Numa outra casa, o pai mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais da porta, mas aquele pai está preocupado. Ele passou o sangue, ele cumpriu ali, mas ele está preocupado, ele fica se perguntando: e agora? Mas será que o anjo vem? E se ele vier? E se ele pegar o nosso filho? E ele não consegue comer direito, ele não consegue dormir direito. E aí o Carson pergunta: tá, mas no outro dia, qual dos dois teve o filho poupado? E a resposta é: os dois, Ambos. porque o que salva não é a fé, né? Mas é o sangue do cordeiro. Então Muito essa bom. Excelente. ilustração, essa Excelente. Perfeito. ilustração, Ela traduz tudo que a gente pode dizer a respeito da fraqueza de Abraão, né? E o fato dele ser demais. chamado pai da fé. Excelente. Excelente. Eu não É, conhecia, não, essa Carson, ilustração do Cássio. Não. é muito bonito, né? Vou usar, viu? Pode... use aí, use aí. O Carson, depois você fala lá com o Carson, combina com ele. Inclusive, o Carson é um dos teólogos que o senhor gosta muito, né? Sem dúvida. Carson, ele é extremamente capaz, erudito, ele não fica atrás de nenhum dos críticos liberais preparados que nós temos hoje contra a Bíblia. Ele, na verdade, ele tem um preparo intelectual e acadêmico extraordinário. Ao mesmo tempo, é um homem de fé que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que sempre que encontra dificuldades procura resolver à luz dessa convicção e que não pode haver erros na Escritura Sagrada e que, portanto, existe uma solução acadêmica, intelectível para o nosso questionamento. Então, Muito eu bom. aprecio muito o Carson, porque ele alimenta não somente o meu coração, mas também a minha mente, né, trazendo respostas
para questões que às vezes entram, né, na cabeça da gente quando a gente Sim. lê o texto. Com certeza. Voltando aqui para o comentário, reverendo, de maneira mais específica, o senhor, ao descrever essa questão dos vacilos de Abraão, descreveu um pouco da história e falou 2 pontos que eu quero trazer perguntas aqui. Um é sobre a terra, o outro é sobre o próprio Ismael. Mas indo mais para a ordem, por que que Canaã, né, tem esse papel de uma terra prometida, ou por que que teria que ter uma terra prometida, a importância da terra? O senhor tem um capítulo aqui em que o senhor vai abordar exatamente esse tema, que é o capítulo 4 do seu livro, falando sobre o Gênesis 13, do 14 ao 18. O que a gente pode dizer sobre isso? Olha, a princípio era necessário que, dentro do seu plano de redenção, que a gente chama da história da redenção, ou Heilsgeschichte, né, que é o nome que os alemães deram, liberais, mas depois o nome pegou, até os conservadores usam, né? História da salvação é o registro dos atos salvadores de Deus na história humana, com o objetivo de executar e levar a cabo seu plano eterno concebido antes da fundação do mundo, de ter um povo para ele. Então, era importante que, a princípio, o Messias ele viesse de um povo que fosse um povo a quem Deus tivesse revelado a sua vontade e o seu querer e as promessas. Ele primeiro chama Abraão e depois dos descendentes de Abraão, ele toma para si como um povo a quem ele vai dar uma terra. Então, uma terra era importante exatamente porque o Messias teria de vir de algum lugar. Ele teria que ser alguém. Ele era um descendente de quem? Ele era de que povo? Qual era a raça dele? Então, era importante. Tudo aponta para Cristo. A terra era importante, num primeiro momento, como sendo o local da realização das promessas de Deus, o local onde o povo de Deus haveria de viver em comunidade, como espécie de sociedade alternativa para as nações ao redor. Todas as nações ao redor tinham suas terras e eles nessas terras adoravam seus deuses, mas ali era o local onde Deus haveria de se revelar. É a terra que mana leite e mel, e ela, num certo sentido, ela funciona, agora já entrando teologicamente, ela funciona na Bíblia como um tipo do descanso e da Canaã celestial que aguarda o povo de Deus. É o local da peregrinação, mas é o local da posse, é o local da morada, é o local da bênção, é o local desejado pelo povo de Deus do Antigo Testamento. Ser expulso da terra era o pior castigo que poderia haver para a nação de Israel, como de fato aconteceu, né? Depois eles voltaram, mas era uma figura do novo céu e da nova terra. Os profetas, quando falam da etapa final do plano da redenção, que é exatamente o novo céu e a nova terra, onde habitam a justiça, eles falam em termos da terra de Canaã. Então, quando eles falam, Isaías, por exemplo, quando fala lá do novo céu e da nova terra, ele fala lá do cordeiro e do leão e do lobo vivendo juntos, uma terra que produz em abundância, que traz prosperidade, os velhos viverão muitos anos. Ele está pegando Canaã e transpondo profeticamente para o futuro. Como profeta, ele só podia falar em termos daquilo que ele conhecia, ele descreve o novo céu e nova terra em termos de Canaã, que é o que ele conhecia. Então, a terra funciona, em primeiro lugar, como sendo o local necessário do povo de Deus, de onde viria a linhagem prometida ao Messias, e, em segundo lugar, pensando agora da perspectiva do Novo Testamento, funciona como sendo um protótipo, exemplo, tipo, ilustração, figura, sombra do novo céu e da nova terra que Cristo vai trazer por ocasião da sua vinda, quando ele vai julgar o mundo, castigar os ímpios e recompensar o seu povo. Então a terra tem uma função, ela tinha, não é? Tinha uma função importante, tem ainda uma função importante. Eu digo tinha porque eu creio que depois da rejeição dos judeus de Cristo Jesus, Israel étnico, como nação, como povo, como raça, terminou a sua participação na história da redenção. Não há mais nada, não creio que haja mais nada relacionado com Israel que venha, que falte Deus cumprir. A não ser talvez por amor a Abraão,
se a gente interpretar Romanos 9 e Romanos 11 dessa forma, a conversão dos judeus no final dos tempos. Eu, por exemplo, tenho a expectativa de uma conversão em massa dos judeus próximo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa esperança não é só minha, mas era de muitos puritanos que, inclusive, incluíam uma oração pela conversão de Israel na liturgia de suas igrejas. Sim. Mas quando o judeu se converte, ele vira igreja, ele vira cristão, na verdade. Ele não deve continuar com aquelas práticas que eram pertinentes ao tempo em que eles moravam na terra, as leis cerimoniais, as leis civis, né? O povo de Deus hoje não está mais localizado geograficamente em nenhum lugar, mas é um povo espiritual. E isso, inclusive, nos ajuda a entender a história de Israel durante o decorrer dos acontecimentos da humanidade, inclusive até essa guerra, né, que está acontecendo aí, e que com certeza tem despertado a atenção do mundo todo. Tem muita gente que olha para essa guerra e diz assim, é o fim. É o fim, tudo mais. Esquece que Jesus disse que vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem porque ainda não é o fim. Sim. É necessário que essas guerras aconteçam. Por quê? Para mostrar nossa fraqueza, a corrupção da raça humana, que a gente não consegue paz, e preparar o caminho para a vinda do Rei da Paz, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Saul, eu sei que eu falei muita coisa, mas eu espero ter respondido a sua pergunta em particular. Não é que um assunto sai puxando o outro. Com certeza. Rica, né? Teologia bíblica, não consegue dar uma resposta precisa. Não, respondeu com louvor ainda, conectando tudo que é importante, trazendo essa conexão com o restante da mensagem das Escrituras. E só um parêntese aqui, essa questão da perspectiva de Israel e da conversão de Israel, como o senhor pontuou, a Vida Nova tem um livro muito interessante, que é o do Franklin Ferreira, um livro recente, Por Amor de Sião. A gente tem podcast aqui também, falando sobre ele, então o pessoal que está aqui nos ouvindo, dê uma olhada depois e adquira um livro que é bem interessante também para falar sobre isso. Mas voltando aqui ao seu livro... O livro é muito bom, viu? E eu quero aproveitar e reforçar aqui a recomendação do livro do professor Franklin Ferreira. Sem dúvida, é um livro extraordinário. Prefaciado, inclusive, pelo meu sogro, reverendo Francisco Leonardo. Né? Excelente, com certeza. E quando eu vi lá, lembrei do senhor também, né? O seu sogro fazendo o prefácio, muito bom. E aqui, reverendo, a outra coisa que eu tinha dito que queria perguntar para o senhor é o papel de Ismael, né? O senhor falou muito da importância da linhagem, de preservar a linhagem, e a gente vê, então, por causa disso, Isaac. Mas onde Ismael entra nessa história? Ele tem algum papel nas alianças? O que é que Deus traz para ele? Temos alguma questão sobre isso? O caso de Ismael é muito interessante. Deus não respeitou as convenções humanas da época do Antigo Oriente, onde o primeiro filho era geralmente o herdeiro, era aquele que levaria o nome do pai, que herdaria a fortuna do pai, seria o líder da tribo, do clã. Era assim que funcionava, sempre o primogênito, aquele que nasceu primeiro. Mas a gente vê desde o começo Deus revertendo isso aí. Sim. Ismael foi o primogênito de Abraão, mas não se tornou o herdeiro de Abraão. O herdeiro foi o segundo, que foi Isaac. Lá na história subiram vários balões aqui. Eita! Eu acho que é porque o senhor fez o símbolo assim. Ele tá com esse negócio de inteligência artificial que puxa. Olha só. Essa eu não sabia, não. Nem eu. Tem que ver como é que desativa isso depois. Pode deixar, não tem problema nenhum, não. É muito bom. Okay. Mas veja, aí Ismael. Nasceu Ismael, era o primogênito, mas não é o herdeiro de Abraão. Deus escolhe Isaac, o filho da promessa. Isaac tem 2 filhos. O primeiro é o Esaú, né, é o mais velho. Mas Deus diz, não é Esaú. Vai ser o Jacó. E Jacó era aquela pessoa com todos os problemas que a gente sabe que ele tinha. Né? Aí Jacó tem 12 filhos. E o mais velho deles, Simeão, a gente pensaria que seria o herdeiro, né? O Rubem, perdão. Simeão é o terceiro, né, se não me engano. Não, é o segundo. Rubem, Simeão e Levi, né, nessa sequência aí. Isso. Aí vem Judá, que é o 4º filho,
E Aham. Deus diz, é ele quem vai ser o herdeiro da promessa, mais uma Sim, vez contrariando as convenções daquela época. sim. E Judá, então, assume o papel de aquele por quem viria a descendência prometida, né? Aquele herdeiro em quem seriam benditas todas as nações da terra. Então, Ismael faz parte de uma longa história de primogênitos que foram rejeitados por Deus para ocupar o local de recebedor e portador das promessas, talvez para Deus mostrar que a escolha dele, a descendência dele, o povo eleito, é eleito por Deus. É Deus Uhum, quem escolhe e não convenções humanas. Ou uhum. seja, o povo que descende de Abraão, com todas essas mudanças, ele é um povo que o apóstolo Paulo se refere como sendo o remanescente, o Israel dentro de Israel, o povo que Sim, realmente cria no Senhor e por quem vem uma linhagem santa da onde descende o Senhor e Salvador Jesus. Então, cada um desses que foram preteridos, como Ismael, Esaú, por exemplo, uhum. eles acabaram desaparecendo no desenrolar da história bíblica. Ismael recebeu promessas, né? Abraão amava Ismael, pensava que ele seria o herdeiro. Quando ele descobre que não é e que vai ser Isaac, ele intercede por Ismael. E Deus Sim, diz: Olha, então eu vou abençoar Ismael. Dele sairão 12 nações, príncipes, ele vai ser poderoso, mas ele vai ser inimigo do povo que vai vir de você através de Isaac. E de fato aconteceu, né? Houve um sim, momento que, eu falei de Isaú, mas na verdade é Ismael. Houve um sim. momento em que Deus tem que mandar, né, manda, né, que Ismael vá embora juntamente com sua mãe, separando ali as linhagens e deixando Ismael para ir para a terra dos ismaelitas, os montes onde ele passou a habitar juntamente com os seus descendentes. E é interessante que o livro de Gênesis traz a genealogia de Ismael, né, Uhum. para mostrar como Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. De fato, os ismaelitas se tornaram um povo numeroso, mas sempre inimigo de Israel. Era um dos inimigos mais tradicionais de Israel, eram os ismaelitas, que também às vezes são chamados de midianitas por conta do local onde eles foram morar, que é no sul da península do Sinai, do outro lado do braço, né? A península do Sinai é um V assim, e os midianitas eles moram para o lado direito do braço que avança pela terra, não é? Em oposição ao Monte Sinai. E é lá que fica a terra de Midian e é lá que Ismael foi morar também. E por isso que às vezes os ismaelitas são chamados de midianitas também no texto do Antigo Testamento, particularmente em Gênesis. Mas aí o pessoal pensa, né? E essa inimizade continuou Sim. dos ismaelitas, aqueles moradores da península, daquela região de Midian, eles se tornaram o que a gente conhece hoje, os árabes, né? Usando o termo árabe no sentido mais amplo possível, porque é Uhum. difícil você falar os árabes hoje, porque a gente pensa que é uma raça só, mas não. Né? Sim, São sim. povos, né? Muitos povos que descendem daquelas tribos primitivas que foram habitar ali. E que sempre Uhum. foram morar na Palestina depois que Israel saiu de lá. E o rolo todo é esse, né? Que Israel voltou e diz: a terra é minha. Aí os. Mas peraí, vocês foram embora há 2000 anos. Nós estamos aqui Aham. morando. Que direito vocês têm? Não, o direito divino, mas nós não reconhecemos o Deus de vocês. E aí o pau É, quebra, né? Como está quebrando mais exato. uma vez lá, e vai continuar durante muito tempo. Então, É. alguns dizem que o efeito negativo da rejeição de Ismael é exatamente os conflitos que nós temos no Oriente Médio entre os descendentes dele e os descendentes de Abraão, mediante Isaac, e formam aí os judeus e os árabes. Né? A guerra que existe lá pela terra teria como origem, no livro de Gênesis, essa separação. Bom, não podemos deixar de ver uma semelhança, né, uma coincidência, né, um cumprimento dessas coisas aí. Mas, como eu Sim. disse, eu creio que o papel de Israel e dos povos do Antigo Oriente na história da redenção cessou com a vinda de Cristo e o derramado do Espírito Santo no dia de Pentecostes e o evangelho pregado a todas as nações. Deus tem um povo hoje.
que é um povo espiritual, composto de pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações que creem em Jesus como sendo o Messias prometido, Filho de Deus. Nada mais resta. Esses acontecimentos que estão acontecendo no Oriente Médio, eles não devem ser interpretados teologicamente, a não ser dentro daquilo que Jesus falou de guerras e rumores de guerra, sem nenhuma conotação disso. Pronto, Jesus vai voltar agora, o anticristo vai se levantar. Toda vez que tem uma coisa em Israel, o pessoal diz, Israel é o relógio do mundo. Né? E aí vem as especulações. Minha posição, como amilenista que sou, é que não representa nada, nenhum cumprimento de nada no desenrolar da história da redenção. Para Israel, resta a conversão dos judeus a Cristo. Isso eu espero, por amor a Abraão, e oro por isso, que muitos judeus se convertam e venham ao Senhor Jesus. Amém, amém. Conectando aqui para a gente terminar, falando justamente do caminho para a conversão, né? Em um dos seus capítulos, vai apontar que em Gênesis 15 nós temos uma demonstração da doutrina da justificação pela fé. Mas como a gente já está tendo que caminhar para o fim aqui, eu queria conectar com uma pergunta ligada ao final aqui até, mais para o final do livro, e aqui quando é falado da provação de Abraão em Gênesis 22, capítulo 22 também do seu livro. Então lá nós vemos Abraão sendo provado pelo sacrifício do seu filho, de Isaac. Como essas duas coisas se conectam e como então nós vemos na história de Abraão uma demonstração da doutrina da justificação somente pela fé? Sim. Excelente pergunta, e eu creio que isso aí resume bem o ponto central da história de Abraão. Abraão é citado no Novo Testamento várias vezes por ser o pai da fé, mas em particular na carta aos Hebreus, onde a fé de Abraão aparece lá na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, né? Mas em especial há um autor que percebeu a ligação do capítulo 15 com o 22, que é Tiago. Que, por incrível que pareça, Lutero, quando traduziu a Bíblia, achou que Tiago não merecia estar no cânon. Né? Depois, na segunda edição do Novo Testamento alemão, ele trouxe Tiago de volta para o cânon, né? Arrependido. Né? E com razão, porque o Tiago é um livro extraordinário. Tiago vê essa ligação porque Tiago estava escrevendo para combater um equívoco entre os seus leitores, uma interpretação errada, uma conclusão errada que seus leitores tinham chegado da doutrina da justificação pela fé. Eles entendiam que a fé era alguma coisa aparentemente intelectual, era um assentimento intelectual, é você concordar com os fatos do Evangelho, que Jesus era o Filho de Deus, que ele morreu pelos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia. Se você crer naquilo ali, se você ouvir aquela pregação e você guardar aquela pregação no coração, você vai ser salvo. Nada mais é necessário, não é? E aí parece que alguns estavam entendendo que a prática das boas obras, e aqui boas obras entendidas no sentido mais amplo possível, obediência a Deus, ajudar os pobres e os necessitados, fazer o que é certo, as boas obras seriam parte integral da vida cristã como resultado da verdadeira fé. E na tentativa de mostrar que a verdadeira fé, a fé que salva, ela não dispensa as boas obras, ela não exclui as boas obras, poderia até dizer aqui que o argumento de Tiago é esse: nós não somos salvos pelas obras, mas também não sem elas. As boas obras acompanham a fé salvadora. Então, no afã de provar isso, no capítulo 2 da sua carta, Tiago traz o exemplo de Abraão. Ele diz, olha, presta atenção. Lá em Gênesis 15, Deus apareceu a Abraão, prometeu a ele a chegada do filho. A essa altura, Ismael não tinha nascido, nem Isaac. Deus prometeu a ele a chegada do filho, pela promessa. E Abraão disse, mas como é que vai ser? Eu sou velho, minha mulher é estéril, quem vai herdar tudo é meu mordomo, Eliezer. E Deus então chamou Abraão para fora da tenda, provavelmente, onde ele tinha aparecido a Abraão, mandou contar as estrelas do céu e disse, assim será a tua descendência, a descendência que virá através do filho que vai nascer de ti. E é dito ali que Abraão creu em Deus. E a fé, aquela fé foi imputada, Deus atribuiu
a Abraão como justiça. Isso está dito Uhum. lá em Gênesis. É o próprio Moisés que diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Deus considerou, Deus atribuiu a justiça a Abraão, ou seja, Abraão foi justificado, perdoado, aceito ali, mediante a fé e não mediante obra alguma que ele tenha feito. Ao contrário, Sim, ele estava até questionando Deus a respeito sim. das promessas de Deus. Aí, o tempo passa, um ano depois nasce o Isaac, e aí quando o moleque tinha talvez 12 anos, de 12 a 16 anos de idade, Deus aparece de novo a Abraão e diz: agora eu quero que você sacrifique o seu filho sobre o altar. E não Sim. dá nenhuma razão específica para isso, né? E, inclusive, quando Deus dá essa ordem, Deus diz assim: toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e me oferece em sacrifício no local que eu vou te mostrar. No dia seguinte, de manhã, a gente encontra Abraão selando o jegue, né, o jumento, colocando o filho em cima, com mais alguns escravos, empregados, e ele vai lá para a terra de Moriá. 3 dias de viagem, 3 dias de Uhum. viagem, onde ele então vai sacrificar o seu filho. E ele vai mesmo, né? Ele vai. Agora, só que na cabeça de Abraão tinha dúvida. Se Ismael não é o herdeiro é Isaac. Deus manda que eu mate Isaac, como é que Deus vai cumprir a promessa que ele me fez de que de mim Sim. viriam nações e viria alguém que abençoaria todas as demais os demais povos? O escritor de Hebreus, se referindo a isso, Uhum. diz que Abraão creu que Deus haveria de ressuscitar Isaac, Olha aí. porque Isaac não podia morrer, ele era o portador das promessas. E nessa confiança ele sobe a montanha, prepara o altar, coloca o filho, vai matar. Deus diz: pode parar que eu agora já percebi que a sua fé é verdadeira. Sua fé é verdadeira. Aí o autor, Tiago, ele junta as duas coisas. Ele Sim. diz: olha, a fé que Abraão teve no capítulo 15 se mostrou verdadeira no capítulo 22, quando ele obedeceu a Deus. A fé verdadeira, ela se manifesta em obras, obras de obediência, obras de amor, de caridade, de santidade. Você não pode separar as duas coisas. Se você crê em Deus, você vai obedecer a Deus. Aí, nesse sentido, Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras. Não é que ele foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé. Mas essa fé foi confirmada a partir do momento que ele obedeceu a Deus, demonstrando que a fé era verdadeira e legítima. Esse é um dos episódios mais importantes do livro Abraão, Sim. pai da fé. Exatamente Gênesis capítulo 15 e juntado com Gênesis capítulo 22. Muito bom, exatamente porque são esses capítulos que vão demonstrar de forma talvez mais nítida do que em outros locais até, né? Essa fé desse que a gente chama de pai da fé. Reverendo, muito obrigado aqui por essa conversa. Ainda haveriam outras perguntas que nós poderíamos fazer em cima desse livro, porque tem muito material bom. O livro de Gênesis tem histórias fantásticas pra gente. Poderíamos falar sobre Melquisedeque, poderíamos falar sobre os 3 homens que aparecem a Abraão, sobre a importância Pois é. da aliança, né, do pacto. Mas o bom é saber que todos aqueles que têm interesse em ouvir mais sobre essas coisas têm a oportunidade de vir aqui adquirir esse livro e ler com profundidade, mas com a sua didática semelhante, inclusive, é como a gente está aqui conversando. Então, obrigado por esse livro e obrigado por essa conversa, reverendo. Espero ter outras oportunidades para conversarmos sobre os próximos livros que virão. Com certeza, Saul, muito obrigado aí pela entrevista, obrigado pela oportunidade e a minha gratidão à editora Vida Nova por mais uma obra primorosa que coloca no mercado Abraão, pai da fé. Um grande abraço para vocês, muito obrigado. Isso aí, você que nos ouviu, ficou interessado nesse livro, quer aprender mais sobre a história de Gênesis através de vários sermões devocionais e, é claro, com profundidade, de uma maneira que você vai aprender e ser edificado, adquira esse livro, adquira Abraão, pai da fé, do Augusto Nicodemos, a mensagem de Gênesis 12 ao 25 para a igreja de hoje. Gostou do nosso podcast, quer ouvir outros? Nós temos já dezenas de episódios aí disponíveis. Assista e fique também de olho nos próximos. Até a próxima. Valeu!